E uma coisa que é muito interessante que ele traz no vídeo é a gente parar para pensar que aquilo que a gente é, em termos de personalidade, em termos de se está alegre, se está triste, se você toma boas decisões ou não, tudo isso depende de como está o funcionamento do nosso cérebro, né? Então, se você, a depender do tipo de lesão que você pode ter no seu encéfalo, você ter a incapacidade de formar novas memórias, ou você pode ter a capacidade de planejamento, tomada de decisão completamente ceifada, ou alguma questão motora, ou na fala, ou no entendimento, interpretação de alguma coisa que você visualiza. E ele traz também uma outra informação muito importante, que existem tipos diferentes de memórias. E esses tipos diferentes de memórias têm consolidação diferente, mecanismos diferentes, e vão requerer estruturas diferentes do encéfalo. Isso vai ser vital para a gente compreender uma célebre frase que diz que falar é diferente de fazer, ou que viola de boca todo mundo toca, né? E a diferença entre assistir um vídeo de uma atuação de confronto armado e aí conseguir opinar o que estava certo, o que estava errado, o que devia ser feito ou não, e ser o personagem do vídeo. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso daí, detalhando um pouco esses tipos de memória. Além disso, uma outra coisa muito importante que o vídeo traz é que a gente tem aquela ideia de que memória é algo que inventaram para a gente lembrar do passado. E não é. Memória é um recurso para lhe ajudar a sobreviver a eventos do futuro. O cara, porra, mas como assim? Você consegue reativar, reacender, reviver padrões de estímulos que você teve no passado, para que você tenha maior chance de, ao encontrar esses estímulos no futuro, ou o mesmo padrão de estímulos, você ter um comportamento mais adequado. E o que isso significa? Primeiro, que o conteúdo guardado na memória não vai ser como um livro que você vai numa biblioteca, e você pega um livro ali em um estante, abre e lê esse livro, fecha, coloca o livro de volta na estante e ele vai ficar do mesmo jeitinho. E aí, se você for um mês depois, vai pegar aquele mesmo livro na mesma estante e você vai acessar o mesmíssimo conteúdo. Com a memória, não é assim. A memória seria mais parecido com você acessar um arquivo do Word que sempre fica aberto e toda vez que você acessa ele, acessa o conteúdo dele, você pode ali esbarrar no teclado e colocar uma letra a mais ou então apagar alguma coisa que estava escrita. É desse jeito que a memória acaba funcionando na prática. Também é um organismo vivo, porque você acessar memórias é você acessar neurônios que estão conectados uns aos outros e essas conexões se fortalecem ou se enfraquecem ou são eliminadas. Então, a gente tem mecanismos aí para aprender, criar conexões e mecanismos para desfazer conexões. Então, essas memórias se criam, mas também se perdem. Beleza? E, como o vídeo fala, esquecer é tão fundamental quanto aprender para a sobrevivência do indivíduo, para o indivíduo continuar lidando com o mundo. Beleza? Galera, até aí tá tranquilo, porque a gente vai começar a ver agora só uns detalhamentos aí de tipos de memória, beleza? Para a gente começar a vincular essa discussão com a nossa atividade aí em sala de aula, tanto como aluno como professor, beleza? Alguma coisa? Qualquer coisa podem abrir o microfone e falar, pode colocar no chat também. Vê só, existe mais de um tipo de memória de curto prazo, porém eu deixei aí destacada apenas a memória de trabalho, né, que é algo extremamente importante para a atividade policial. E eu deixei a definição de memória de trabalho mais simplificada possível. É a memória que a gente utiliza para interagir com o mundo. Ou seja, é a forma que o nosso encéfalo usa para deixar algumas informações
do que está acontecendo naquela hora, disponíveis para que a gente use essa informação para resolver um problema, para tomar uma decisão, para poder... Por isso que acabam chamando, né, na literatura como memória de trabalho, memória para você trabalhar, né? E um fato da memória de trabalho é que ela é limitada. É limitada. Aí alguns falam aí, né, a depender da pesquisa, do tipo de experimento feito, vão chegar no número mágico aí de 7 elementos. Né? Uns falam 7 para mais 2 ou menos 2, mas enfim, 7 elementos que a gente consegue deixar disponível na nossa memória de trabalho. E para poder entrar mais alguma coisa, tem que sair outra. E esses elementos da memória de trabalho ficam disponíveis enquanto a informação foi importante para você resolver seu problema. Depois que deixar de ser importante, que o seu problema foi resolvido, aquilo ali se perde, né? A não ser que você tenha um mecanismo ali de repetição ou de foco atencional para que esses elementos que estão na memória de trabalho passem para uma memória aí de longo prazo. Eu coloquei esses números aí embaixo à esquerda, né? Exemplo de CPF, telefone, CEP, para falar justamente sobre uma questão dessa do elemento, né? Porra, 7 elementos, mas eu sei meu número de cor, sei meu CPF, e tudo isso tem mais de 7 números. Concordam? Né? Todo mundo aí sabe o próprio CPF e tem mais de 7 números, sabe de cor. E quando a gente olha aí o CPF, ele é separado a cada 3 números aí por um ponto, e depois ali os últimos 2 dígitos, né, por um hífen, né? E a gente vai ver que isso acaba fazendo com que esses 3 números, cada 3 números desses, sejam aglutinados em um número que para nossa mente é como se fosse um elemento só. Não são 3 elementos. Então, eu acabo decorando meu CPF sempre aglutinando aqueles 3 números, porque se fosse um número sequencial único, seria algo bem mais difícil da gente conseguir lembrar. Da mesma forma com o telefone, da mesma forma com o CEP. Não que no CPF essa separação seja exatamente por isso, beleza? Deve ter outros motivos também, de cada parte dessa sequência aí ter um significado específico aí para quem inventou o código. Mas que para nossa memorização, isso acaba sendo mais fácil. Então, tem essa flexibilidade da memória de trabalho de você conseguir aglutinar elementos em um. Aí, por que isso é extremamente importante para atividade policial, por exemplo? Porque quando alguém passa, por exemplo, informação pelo rádio, com uma série de características para você conseguir chegar na ocorrência e tomar a decisão adequada, saber quem é o infrator, o criminoso, saber quem é a vítima, né? Isso tudo são informações que você vai deixar na memória de trabalho. E, curiosamente, é um tipo de memória que acaba sofrendo muito com estresse. Na verdade, todas as memórias sofrem com estresse, né? Algumas vão sofrer com estresse crônico, que é aquele estresse repetido, né, durante muitos momentos da vida, que isso vai dar um prejuízo fisiológico, né? O cérebro da pessoa que vive estressada, ele é menor, né, como um todo. Mas também tem um impacto forte no estresse agudo, porque a gente tem algumas áreas meio que ficam, de certa forma, impedidas de trabalhar, algumas áreas do nosso encéfalo. E acaba que a nossa memória de trabalho sofre bastante com isso. E eu faço bastante simulação, faço exercícios, né, que eu chamo de exercícios cognitivos, exercícios que tem alguma demanda cognitiva, e quando eu uso o banner, eu peço para o cara procurar 2 números, cada número se liga a uma cor, e depois ele tem que correr até um alvo onde tem essas cores, ele vai atirar nas cores. E é impressionante o prejuízo que a galera tem participando dessa competição, o prejuízo de guardar algumas informações. No exercício também, a gente fez aqui em Sergipe, né, presidido aí pelo irmão Cavalcante, ele também propôs um exercício cognitivo que trabalhava com informações, regras que precisavam ficar disponíveis na mente para você tomar a decisão de tiro, de quantos disparos você faria, se faria realmente disparo ou não, e é impressionante como isso você tem um prejuízo e você às vezes acaba acessando informações que nunca existiram. É um negócio assim, muito, muito bacana mesmo, esse de exercício cognitivo por conta disso. Então, a memória de trabalho é o que dá a capacidade da gente interagir com o mundo. Eu estou andando na rua, eu vou dobrar à esquerda ou à direita.
né? Eu tinha acessado um mapa, ou alguém tinha me falado que eu vou portar o local. Ah, mas eu vejo uma placa, aquela informação da placa fica disponível na minha mente o tempo suficiente para poder eu decidir se eu quero ir por ali ou não. Então, basicamente, a gente está falando aí da memória de trabalho, que é uma memória de curto prazo, beleza? Acabou ali a utilização da informação, esquecem. Como alguém lhe fala um número de telefone, aí lhe diz o número de telefone, você mantém ali na sua memória de trabalho tempo suficiente para você anotar ou para você discar e aquilo funcionar, e logo depois você esquece esse número, beleza?